Nada de igreja. Eu estou aqui hoje, dia 9 de novembro de 2016, conversando com uma pessoa muito especial, duas pessoas, a mãe e o filho, né? Olha que coisa, esta é filha do Sr. Bonaventura Cariolato, o grande amigo de Franca e que deixou uma história tão rica aqui na cidade de Franca. A senhora, o seu nome é? Meu nome é Maria Luísa, mas é Mariela, meu apelido é Mariela. Mariela, né? Mariela. E hoje está contando quantos anos? Hoje? 93 anos. 93 anos. Papai faleceu com 95. 95? E você nasceu aqui, o seu pai? Nasci em Conquista. Em Conquista. Aí, vizinho aqui da Cidade de Franca. E o seu pai, nascido na Itália? É italiano. É italiano, né? Ele era de profissão, de trabalho, ele trabalhou como arquiteto. E dentro desta região aqui de Franca, nós temos várias obras do seu pai, né? Sim. E eu quero, como pastor presbiteriano, já dizer que o templo da igreja presbiteriana da Monsenhor Rosa foi arquitetura, né? O trabalho do Bonaventura. Ele era muito amigo de um pastor que viveu aqui, já faleceu, já fez 100 anos, o reverendo Júlio Andrade Ferreira, e da dona Alzira Valim. Ele viveu em 1900. E ele que começou os primeiros contatos para a construção da igreja foi através do reverendo Júlio. Depois veio o reverendo Nicanor Xavier, ampliou a obra, né, a planta, para fazer o templo. E ficou tão bonito um templo que o professor José Ferreira Barbosa queria que não mexesse de jeito nenhum na estrutura, nas pinturas internas do templo, quando eu fui pastor. Mas hoje já fizeram na frente uma rampa grande para dar acesso às pessoas idosas, os portadores de deficiência, ficou muito bom. E o templo está ali na Monsenhor Rosa. Que bom. Não, eu conheço, eu sei onde é. A igreja, né? Eu sei. Além da igreja ali do templo da igreja presbiteriana, tem o mosteiro de Claraval, né? Foi obra dele. Foi obra dele. O Cine São Luís. O Cine São Luís? Também. Lá tem várias casas aqui em Franca. O Cine São Luís, que hoje é igreja, que igreja que é lá hoje? Era Universal, agora é... A Igreja da Graça. Da Graça. Da Graça, né? Que é obra dele, então... Tá ali lá, na Praça da São Pedro, né? Ao lado do Itaú, o Banco Itaú. E mais outra obra dele aqui de Franca, que é a Catedral. A Catedral lá de Franca, ele trabalhou. Tem os trabalhos lá, tem os altares laterais da igreja, internos, que tem uma cúpulazinha, como se fosse uma cúpula assim, em cada altarzinho. Aquilo lá foi projeto do papai. Como é que chama? Meu Deus do céu. Aqui é onde era a sede. Não, o presépio. O presépio lá da igreja. Aquele presépio é fixo, porque já tem. Não sei se o senhor conhece lá. Conheço. Muito bonito. Já tem até o presépio, tem até a coberturinha, tudo. Aquilo papai foi cobra dele. E aqueles trabalhos dos altares também foi dele. O papai era muito religioso, muito católico, fervoroso. Ele veio da Itália. Veio. E que é a irmandade dele? Ele veio sozinho? Como assim? Veio. Ele veio não querendo vir. Sabe o que acontece? Meus avós, pais da mamãe, eles foram para a Itália. Imagina o que era aquela época. Meu avô materno, ele tinha uma casa de secos e molhados, que antigamente tinha de tudo. Linho 120, tinha feijão, arroz, tinha tudo. E eles eram em 5 filhos. A mamãe, uma outra irmã, 2 e 3 irmãos, eram 5 filhos.
E ele falou assim para amealhou lá um pouquinho de dinheiro, ele falou assim para minha avó, vamos passar uns tempos na Itália. E foram para a Itália. Era para voltar logo, mas lá tinha parentes na Itália, ele acabou ficando 3 anos lá. E ele veio para cá, papai veio para cá por causa da mamãe, porque quando eles se casaram lá, a mamãe não se adaptou, porque a família do papai era uma família muito, não é sistemática, é uma família... O doutor Bento lá, que ele rasga tudo lá em casa, ele não quer, não. É. A família do Aí, papai- e aí? A família do papai é uma família assim, eram 3 engenheiros, um arquiteto, não sei o quê, tudo família de bastante estudo, como a gente falava. Certo. E a mamãe não se adaptava com o gênio deles, porque a mamãe veio para ir para o Brasil, casou, veio para o Brasil, nunca entrou no quarto do meu avô. Lá na Itália não se entra nos quartos das pessoas. Sim, é uma coisa reservada mesmo. É reservado. A mamãe veio para cá e falou, não, eu nunca entrei na casa do... Ai, meu Deus do céu. Me ajuda. Aí, ó. Hoje a texto tá aí. Nós estamos aqui. Um lugar tão bonito. Aí, agora. Quem é que Aí, foi? nós temos cachorro maltês, lá em casa tem um punhado deles. Certo? E aqui é um lugar tão bonito, uma área tão bonita. E ali ao fundo, a nossa Franca, né? Franca. Mas que bosque bonito. Aí a senhora estava falando que aí ele Quando se veio. casaram, a mamãe Sim. não se adaptou mais ao mundo. Por causa eles eram muito reservados demais. E vieram para o Brasil, vieram para Conquista, aqui pertinho. Pertinho. É. Ali eu nasci em Conquista, depois de 9 meses que eles estão aqui, eu nasci. Falei, mamãe, por que me deixou, não ficou, me esperou lá na Itália? Eu queria ser italiana de verdade. Mas eu fui mais gerado mais lá do que aqui. É. E aí ele começou a trabalhar, porque o papai, ele não conhecia a Franca, não conhecia nada. Nem a língua portuguesa, não conhecia direito. Sim. Então falaram para ele, vai lá na catedral lá de Franca, na matriz lá de Franca, que tem um engenheiro lá, Giacomo Sangue, ele é italiano, conversa bem a língua, e teve um outro engenheiro também, que é de Batatais. Como chama, Cássio? O outro mexente de Batatais. Não sei. Mora em Batatais ainda, se não faleceu ainda. E ali o papai começou a trabalhar na igreja. E foram aparecendo outras obras para ele, outras coisas. Muitas casas, muita casa ele fez aqui em Franca, muita casa. E a casa de um engenheiro, ali na praça, demoliram, né, Cássio? É. Aquela casa, doutor Carvalho Rosa, beleza de casa. Mas ali também era uma região, ali não é mais região para se morar, não. E aí depois ele veio para Franca, ficou uns tempos lá em Ribeirão, veio para Franca, e quando ele chegou em Conquista, ele ficou apavorado por causa do clima e terra vermelha. Ele falou, mamãe, mas aqui que você veio me trazer, terra vermelha, nem se fala em terra vermelha na Europa, né? É. E ele veio para Franca, se adaptou bem, aí fez a casa, tudo. Eles eram quantos irmãos do pai da senhora, os seus tios? Eles eram, quantos irmãos, hein? 7, né? O nome deles, a senhora falando O Dídio, o papai, o Veritá, o Nicoló, a Zia Tilde, a Zia Maria e a Zia... A Nina? Não, pera. O pai. O avô da senhora, como que chamava o nome dele completo? Você sabe? Itália, É. Cássio, que é O Cassinho aqui é por causa dele. É do seu avô. meu avô. Você assina neto? Como é? Cássio? O seu nome? Cássio Pascoal Toscano. Pascoal Toscano. Ele era farmacêutico. Farmacêutico. É. Né? Mas era um farmacêutico assim. O senhor não deve ter conhecido, como chama aquele farmacêutico, Cássio? Que ele era mais conhecido. Seu Manuel? Hein? Seu Manuel?
Não é. A senhora falou que conheceu e conviveu muito com o Solito Olito Coelho. Coelho, Muito. né? Do Empório Coelho, né? Mas ele era um encanto de pessoa. Né? Mas amicíssimo lá de casa. Ah, a esposa dele Mas era a dona Angélica, né? Acho que era Angélica. É uma pessoa muito dedicada, ele é da igreja Ele tinha presbiteriana, uma metodista. filha, É. tinha uma filha. Foi morar em Belo Horizonte, né? Eu acho que mora hoje em Belo Horizonte, Não a sei filha onde dele. mora. A senhora são quantos irmãos, a senhora? Eu, É. sozinha. A senhora é filha única? Filho único. O filho único? E ele tem uma filha única também. É. Com a segunda mulher, com a primeira mulher, eu tenho 3 filhos. 3 filhos, né? Eles são adventistas. Ah, você é adventista? Não, eu não, eles são. Eles são adventistas. É. Ô, Cassim, mas que coisa boa conhecer vocês um pouco aqui dessa história, né? Obrigada. Ah, nós vamos falar um pouco agora sobre Franca aqui. Quando o seu pai chegou aqui, é muito incipiente, a cidade estava começando. O senhor sabe que nós construímos essa chácara aqui faz... Quantos anos, Cássio? Foi nos anos 60, comecinho dos anos 60. Então, isso aqui tudo era pasto, aqui ao redor não do... existia nada. O senhor está vendo que lá não existia nada. Franca cresceu demais da conta, né? Quando nós viemos para cá, Franca não tinha 90 mil, não tinha 90 mil que a gente construiu aqui. Mas nós moramos na casa lá da cidade. É. O senhor conheceu A casa que hoje é a Casa da Cultura, né? Ali ali a na fé. praça, onde tem o grupo Coronel Francisco Martins. É ao lado, né? Uma casa muito bonita. É. A senhora lembra da construção daquela casa? Como? A senhora lembra da construção daquela O casa? pai que fez. O pai da senhora que fez, né? A senhora estudou aqui em Franca mesmo, né? Estudei. Escola normal? Aquela casa dele é de 1870. 1870. Não foi meu avô que construiu aquela casa. Qual? Casa lá da cultura. Aquela. Não foi o seu avô que Não, construiu? Ali era um Paulo, gente. É de 1870. Ele comprou a casa em, não sei o que é, 1935, parece. Mas por quê? Ele reformou? Ele reformou. Já tinha a estrutura da casa, né? Tinha. Só que era uma casa assim, Ali era se posto eu de ver a foto lá, É para Certo. saúde. tudo janela, como tudo janela, uma portinha lá no meio. Certo. Aí quando ele fez o Cine São Luís, a casa que ele demoliu, ele levou para lá aquela porta da frente, o pórtico, aquele pórtico da entrada, as portas cowboy que tem lá, ele pegou e levou para lá. E fez a reforma da casa e acolheu com aquela porta grande e tal. Que coisa. O arquiteto é um inventor, né? Criador. Ele vai criando. É o que ele cria. Cria, né? E o engenheiro é o que Executa. executa a obra. E o papai teve os 2 cursos, de engenharia e de arquitetura. E de arquitetura. E ele era muito... Nossa, mas o papai Ele era uma... concluiu a arquitetura porque ele estava no último ano de faculdade, veio a guerra. Aí foi convocado para a Primeira Guerra, né? Aí nessa época de guerra, os soldados se arranjam de monte, eu e o oficial. Sim. Aí eles fizeram um curso de 6 meses e saiu tenente. Aí ele ficou os 4 anos na trincheira, no Monte Pazub. Ele participou? Ixi, ficou 4 anos lá. Inclusive tem as fotos lá, depois ele foi um dos líderes do movimento fascista lá na região dele, ele era o líder. O líder. Fascista. Lá eu deixei até com a Marisa as fotos lá, Sim. dele na frente dos fascistas lá em Malo, a cidade dele. Certo. Mas que coisa boa. O papai era muito sistemático. Muito sistemático, né? Era fechado.